sua Bíblia, sem perda de tempo, no capítulo 16 de Número, porque hoje eu vou falar tudo que o Senhor colocou no meu coração para falar dentro dessa palavra. Eu vou falar porque tem muita gente precisando ouvir. Hã? Tem muita gente precisando ouvir, e aí a gente vai dar uma volta lá em Números, capítulo 16. E aí você vai começar a entender o que Deus vai falar. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão ficando do lado errado. Eita, Jesus! Tá ficando do lado errado. Ei, irmã Andressa Paulo, um beijo. Jesus vai falar com você hoje para falar da palavra. Tem muita gente ficando do lado errado da coisa. E o Senhor falou comigo nesta palavra para esta noite. E o lado errado da coisa tem feito muita gente sofrer. O lado errado da coisa tem feito muita gente precipitar, tomar decisões precipitadas, ficando do lado errado e trazendo sobre si consequências dificílimas. Se eu parar para te perguntar nesta noite, antes até mesmo de ler a palavra, se algum dia você já esteve do lado errado de alguma coisa e você disser para mim, pastor, eu já estive do lado errado de alguma coisa e eu pago até hoje, eu sofro até hoje as consequências por ter ficado do lado da pessoa errada, por ter ficado na empresa errada, por ter apoiado a pessoa errada. Você está entendendo? É o que Deus falou comigo para esta noite de sábado. Eu não teria live hoje, mas como não fiz ontem, estou fazendo hoje e esta palavra é mesmo para hoje, para sábado. Não era para ontem, é para hoje. Esta palavra é para hoje. Números capítulo 16, eu vou ler apenas alguns versículos e vou falar para vocês sobre o que Deus quer falar conosco esta noite. Diz assim a palavra de Deus em Números capítulo 16. Eu vou ler, então, o versículo de número 12 e em diante. Depois aí eu vou falar para vocês, porque é muito grande o capítulo, depois eu vou falando para vocês o que significa. Versículo 12 do capítulo 16. Diz assim, e Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreis entre nós, ou de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Eita! Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta. Nem um só jumento tomei deles, nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu e toda a sua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como um momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-á tu contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou-se
e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Abriu debaixo dos pés deles. Antes que Moisés fechasse a boca, a terra abriu debaixo dos pés deles e engoliu a casa de Datã, Corá e Abirão com as suas fazendas, com tudo quanto eles possuíam. Então todo o povo saiu correndo. Não adianta correr. Foi conivente, prepara. Decanturélia. Ai, meu Deus. Vou falar, Jesus. Pode deixar que eu falo. Pode deixar que eu falo. Quando, aleluia, Jesus. Pode deixar que eu falo. Pode deixar. Quando os outros viram a terra abrir, eles fugiram. Vamos correr, porque senão a terra vai engolir nós também. Só que o Senhor mandou fogo. Eles não foram com fogo no incensário? Eles disseram que eles também podiam oferecer fogo também? O incenso também? A Bíblia relata que desceu fogo e consumiu eles. Ou seja, não adianta correr. Estava junto no negócio? Segura para ver. Não adianta fugir. Está junto na mentira? Ai, meu Deus. O negócio vai estreitar para o teu lado. Pastora, eu não minto. Mas eu estou apoiando quem mente. Eu sou mulher de Deus, mas eu estou acobertando aquela que não é mulher de Deus. Pastora, eu sou homem de Deus, mas eu estou do lado daqueles que estão entrando em rebelião contra o inocente. Então, prepara, não adianta correr. Não adianta correr. O incensário na sua mão, o fogo na sua mão, que não era para você botar a mão, já está manchada a tua mão. Do céu, papai te viu. Do céu, papai te viu. Está pensando o quê? Que agora adianta correr depois que a terra abre? Adianta correr? Moisés fez uma oração, porque a praga tinha pegado o povo. Moisés, de novo com Arão, vai interceder para que Deus não consuma todo o povo. Porque se eles deixassem, quisessem vingança, não sobrava um. Não sobrava um. E eu já tenho aqui nesta noite uma mensagem para reduzir para o nosso sábado. Eita, Jesus! Deixa eu falar para você que está do lado errado. Lembra de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 43, que diz que Jesus foi colocado no meio entre dois ladrões. Um, arrependendo-se dos seus pecados, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O outro dizia bem assim: que nada, desce da cruz, salva a ti, salva nós também. Estava todo errado. Mas diz que nada, desce da cruz, você que derruba o templo e constrói em 3 dias, desce da cruz. E o outro disse: Senhor, que lado você está? Porque quando o acerto de conta chegar, não vai escapar para os que entraram em rebelião e para aqueles que apoiaram a rebelião. Você acha que Deus está nesse negócio? Você acha que Deus está apoiando as suas panelinhas? Você acha que Deus está aprovando a difamação com o nome do presidente, com o nome do pastor, com o nome do pai de família, com o nome do professor, do líder da congregação? Você está achando que Deus ele é conivente com essas coisas? Se você não sabe, Deus nunca aprovou isso, nem no céu. Por quê?
Porque Lúcifer, ele se rebelou contra Deus. Ele quis ser igual a Deus. E levou a terça parte dos anjos com ele. E aí, quando Deus lança ele do céu para a terra, ele deu um jeito de trazer isso para todos os segmentos. Família, religião, política, para todos os segmentos, ele deu um jeito de trazer a rebelião, porque ele sabe que a rebelião desagrada a Deus. Ele sabe que a rebelião é ofensa a Deus. E quem gosta de rebelião? O diabo. Ele é que é o maior. Ele é o maior em fazer rebelião. Foi o primeiro a fazer rebelião lá no céu, levando a terça parte dos anjos pro lado dele. E aí, quando ele desce, os anjos caídos desce, o Senhor expulsa eles do céu. Eles deram um jeito de colocar a família dividida, rebelião contra filho e pai, rebelião contra alunos e professores, rebelião contra políticos, rebelião contra a nação e as suas autoridades. Você está entendendo? Agora, de que lado eu estou no meio dessa grande rebelião? Se eu sou cristã, eu não estou falando para ímpio. Porque o ímpio faz o que ele acha na terra que deve fazer. Eu estou falando para os cristãos. Gente, eu vou contar aqui uma fagulhazinha de inúmeros testemunhos que eu tenho. Por onde eu vou e abro os meus ministérios, eu enfrento rebelião. Eu enfrento rebelião. Porque toda obra que Deus está nela, o diabo vai dar um jeito de levantar uma rebelião. Por que é que está toda esta revolta contra o presidente da República? Esta rebelião que está contra a vida dele. Uns querem de um jeito, outros querem de outros. Então, eles se unem para irem contra aquele que Deus escolheu para colocar lá. E todos quantos se levantarem para se rebelar ou irem contra a autoridade máxima que Deus colocou, a não ser que esse cidadão ou essa cidadã não esteja dentro dos propósitos de Deus, como Saul. Por exemplo, Saul foi um líder que o povo escolheu. Deus acabou permitindo, só que devido à desobediência de Saul, Deus rejeita ele e coloca Davi no lugar. Então, quando Deus coloca outro no lugar, quando Deus coloca alguém segundo o coração dele, ai de quem se levantar contra, vai achar lutando contra Deus. Vai achar lutando contra Deus. Quando eu cheguei aqui em Portugal e abri o ministério Missão Dorcas, Vidas Voluntárias, que é o meu ministério aqui em Portugal, talvez eu tenha alguns dos rebelados me assistindo aí. Quando eu abri esta obra aqui há 4 anos atrás, tanto aqui como no Brasil, o que aconteceu? Aconteceu que, enquanto a pastora Valdirene foi fazer missão no Brasil, orar lá em Brasília, eita Jesus, eu falei que eu ia falar tudo hoje. Eu falei que eu ia falar. Tá no título aí. Eu ia quebrar o silêncio hoje, eu vou falar. De canto, quando a pastora Valdirene saiu daqui e foi fazer a obra de Deus lá em Brasília, 7 dias de campanha orando lá dentro de Brasília,
num sol de rachar um sol para cada pessoa. Cidadã que estava aqui, cuja pastora deu confiança para ela ajudar o trabalho aqui, achou que, enquanto eu estava fora, ela podia fazer a cabeça dos demais, os fracos, que ficaram do lado da pessoa errada. Lamento. Não adianta reclamar. Ficou do lado da pessoa errada. Ficou do lado da pessoa errada. Foi conivente. O que aconteceu com o ministério da pastora Valdilene aqui em Portugal, em Portimão, lá em Portimão? Quando a pastora Valdilene voltou do Brasil para Portugal, depois de ter feito uma obra em Brasília, ter ido em Curitiba, ter ido ao Rio de Janeiro, ter feito um trabalho na primeira viagem minha para o Brasil, depois de sair daqui, se não me engano, a segunda viagem, Deus havia me revelado dentro do ministério. O Senhor disse, vai haver uma divisão, uma rebelião, e eu sei quem é. Agora, ai de quem se levantar contra. Eu avisei. Dentro da igreja cheia. Eu avisei para todo mundo ouvir. Mas mesmo assim, aqueles que tinham questão comigo, que não aceitava o meu ministério, que não aceitava o ministério que Deus me deu, começaram a se ajuntar. E no se ajuntar, eu estava no Brasil. E Deus me revelou no Brasil. O Senhor disse para mim, ó, tá acontecendo isso e isso e isso lá em Portimão. E eu sabia tudo. Peguei o telefone, liguei e disse, gente, ó, tá acontecendo isso e isso e isso. Quando eu chegar, eu resolvo. Quando eu chegar, eu resolvo. Eu não deixei aquilo me bater por conta da obra que estava fazendo no Brasil. Mas você abrir um poço, cavar o poço, a água jorrar e outro vir e entulhar, não é problema de quem abriu o poço, meu no caso. Problema de quem entulhou ele. Porque a prestação de conta é com quem? Comigo? Não. A prestação de conta é com Deus. Daí se ajuntaram pessoas de Portimão com pessoas de Lagos, onde eu estou hoje. Se ajuntaram pastores de Lagos com esta de Tucuja, lá de Portimão, que veio de São Paulo. Veio de São Paulo. Entrou em meu ministério, ganhou confiança, e eu sou uma pessoa que confio em todo mundo, gente. Até quando Deus me revela o contrário. Eu dou oportunidade para todo mundo trabalhar, até Deus me mostrar o contrário. Por quê? Porque a obra não é minha. A obra não é minha. Se levanta quem quiser se levantar, mas vai tratar com Deus. Vai se resolver com Deus. Enquanto eu chego aqui do Brasil, quase 3 meses fazendo a obra fora, quando eu chego na igreja, uma igreja que era lotada de pessoas lá em Portimão, estava vazia. Para não dizer que não tinha ninguém, tinha eu, meu esposo, minha filha, meu filho, a irmã Cidália, a irmã Roberta, que estão até hoje comigo. O restante foram para o lado da pastora, entre aspas, a de Tucuja, que veio de São Paulo, com o nome de pastora, entrou no meu ministério, dei crédito, confiei, e essa pastora, a senhora podia ter segurado. Não, eu não seguro, gente. Eu não seguro. Porque a obra não é minha. Eu coloco trabalho tá aí, trabalha. Agora, traição, nem Jesus ficou livre dela. Traição, nem Jesus ficou livre dela. Agora, eu sei quem foram os que se rebelaram contra o meu ministério. Aqui em Portugal. Aqui lá em Portimão. Agora, me pergunta onde esse povo está. Me pergunta, pastor, onde esse povo está? Está prosperando? Tem igreja? Não. Porque o trabalho do diabo é só destruir. Ele não quer. Ele quer destruir, ele quer acabar com o que está jorrando água. Você está pensando que ele quer? Não, ele quer destruir. Porque o negócio dele não é com o ministério, é com a pessoa.
Eu estou dando um exemplo aqui cabal. Estou dando um exemplo aqui claro, nítido. O problema não é com o Ministério Pastora Valdirene Moreira ou com o Ministério Missão Dorcas Vidas Voluntárias. O problema está com a inveja da pessoa da pastora. Por quê? Eu vou mudar agora o assunto. Porque o presidente da República do Brasil, o problema não está com a política dele. O problema não está, eita Jesus, o problema está com a inveja. E aí, quem tem problemas com ele, vão se ajuntar pelo mesmo propósito para destruí-lo. Pegou o que eu estou falando? Pegou o que eu estou falando? E aí não adianta vir me abraçar e dizer, pastora, não. Ai, eu já perdoei. Agora, a prestação de conta não é comigo, gente. A prestação de conta não é comigo. Não é comigo. Você está entendendo? A rebelião que causaram contra você, não é você que vai prestar conta. Porque Moisés disse assim, Arão, pega o seu incensário, bota fogo nele e vai lá interceder no lugar dos mortos, entre os mortos e os vivos. Entra ali no meio e intercede pelo povo para que a praga cesse. Ai, meu Deus. Ainda temos que interceder por essas pessoas. É a Bíblia que manda. É a Bíblia que manda. E aí, vai dizer, Senhor, olha aí, papai. Olha aí, papai. Olha isso aí. Tá entendendo? Porque foi assim que Jesus fez. Jesus disse assim, Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Só quem, em situações como essas, ou outra semelhante a essa, muita gente sabe o que está fazendo. Agora, para esta noite, eu vou orar por você. Cuidado a quem você está se assenhorando. Cuidado a quem você está se associando. Essa pessoa pode estar por trás de uma rebelião. O que mais tem aqui fora, e eu não falo só de Portugal, eu falo também de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, porque eu fiquei lá 3 meses também. O que mais tem aqui fora, na Europa, nos Estados Unidos da América, são igrejas rebeladas. Igrejas divididas. Porque não concordou com o ministério do pastor tal. Porque teve inveja do ministério da pastora tal. Porque teve inveja do líder tal. E aí acha que tem a mesma autoridade e vai, abre também, porque acha que tem a mesma condição. O ministério de Arão era de Arão. No capítulo 17 de Números, você vai ver que Deus tapou a boca dos murmuradores. Porque Deus era com Arão. Deus tinha escolhido Arão. Você está entendendo? Deus tinha escolhido Arão. Então não adianta. O que está na minha mão não vai florescer na sua, é na minha. O que é na sua mão é na sua mão, não é na minha. O que é para mim fazer, você não faz. O que é para você fazer, eu não faço. Cada um fica no ministério que foi chamado, na vocação que foi chamado. Pessoas que não têm um pingo de condição de ser presidente da República, mas querem ser presidente da República. Por pura inveja. Por pura prepotência. Por pura orgulho. Tem pessoas que não têm chamada nenhum para ser pastor, mas querem também ser pastor, porque acham que a bênção do pastor está também sobre ele, que é membro. Mas cada um fica na vocação que foi chamado. Você está entendendo? Se você foi chamado para lecionar, lecione. Foi chamado para ser aluno, aprenda. Se você foi chamado para ser missionário, ok, faz missão. Não foi não? Fica de joelho na intercessão, vai orando por quem está indo. Se você não tem um ministério próprio, começa a arregaçar as mãos e cavar poço. Tem chamado para isso? Faz. Agora, o que não é justo e Deus não aprova,
é você botar a mão no que é do outro. Família do outro não põe a mão. Família do outro não põe a mão. Deus não destrói uma família para juntar outra. Família do outro não coloca a mão. A empresa do outro não coloca a mão. Trabalha e conquista a sua. Eita, meu Deus! Fala, Jesus, pode deixar que eu falo. Você está entendendo? Trabalhe e conquiste a sua. O outro acorda 5, 4 horas da manhã, 5 da manhã, vai trabalhar, faz isso aqui para conseguir o que tem na vida, e aí o outro acorda 10, 11 horas da manhã, não faz nada e quer o que o outro tem. Tem, canturé. Não dá. Não dá. E aí ele quer fácil o negócio, aí ele começa a fermentar o outro, porque vai trazer a rebelião, o outro vai ficar, porque as mentes fracas que não tem Deus, porque mente que tem Deus, tem a mente de Deus. Que não tem Deus, vai pro lado dessas pessoas e acaba tomando um sério prejuízo. Você está entendendo? A irmã já colocou bem aí no comentário, né? Um exemplo da Venezuela. Você está entendendo? Gente, pelo amor de Deus, quer fazer as coisas, faz pro lado certo. Quer andar com honestidade, anda com honestidade. Vai ter retaliação? Vai ter. Claro que vai. Vai ter. Mas Deus te chamou? Não desiste. Você acha que eu ia sair daqui de Portugal, voltar para o Brasil, sem Deus ter me mandado? Tem um ministério aberto aqui, Ministério Missão Docas, vidas voluntárias, e Satanás vai ter que me engolir.